Esse é um vídeo de motivação daqueles atletas Ironman. E vão correr por 42,2 quilômetros, vão pedalar 180 quilômetros e vão nadar 3,8 quilômetros. Só falar já cansa. O interessante desses caras que fazem esse tipo de loucura é, com todo respeito, tá? É que simplesmente eles acordam um dia e dizem, hoje eu vou correr, e eu vou correr 42 quilômetros, eu vou pedalar 180. E para quebrar, eles nadam também um pouquinho. E simplesmente acordam. Assim, dá na telha deles e falam, hoje vai ser diferente. Me converti ao Ironman. E eles começam então a correr 42 quilômetros. Paulão, eu posso conversar contigo? O Flash veio? Não. Flash não apareceu ainda. Apareceu? Cadê o Flash? Pronto, então deixa eu conversar com o Flash. Eu vou conversar contigo também, mas eu quero conversar com o Flash. Tá bom? Com os dois. Então vem, Flash, pode aparecer aí. Sabe, eu quero que vocês saibam por que o Flash é o Flash. Porque ele corre. E ele corre rápido, mas ele não é 100 metros rasos. A corrida dele é uma corrida assim grande. É maratona, é corrida longa, é 5, 10, 15, 20, 42 quilômetros, não é não? É mais ou menos por aí. Então, Flash, Maurílio, primo do Paulo. Vamos sentar aqui, vamos bater um papinho. Isso. Seguinte. Esse aqui é corredor de Ironman também. Tá bom? É que ele começou agora. Começou agora. Não é não? Novembro você tem... Quando é que é a prova? É 30 de novembro. 30 de novembro. Meio Ironman. Onde? Florianópolis. Meio Ironman. Meio. Só metade. Só metade. Só 21,1 quilômetros. 21,1. 90 de bicicleta. E 1,5. 1,5. Fácil. Tem a Gabi também. Cadê a Gabi? Cadê a Gabi? A Gabi tá aí? Gabi Pinho, tá ali, ó. Corre aqui, Gabi. Da minha equipe também. Não, ela vem cá, não se esconda não. Eu quero conversar com vocês, porque muitas vezes a gente vê os caras correndo lá, né? Ironman, maratona e tudo mais, e a gente vê eles meio moles. Principalmente depois dos 20 primeiros quilômetros, eles começam a ter cãibra, começam a não querer correr, e eu não consigo entender. Porque deveria ser mais fácil do que eles aparentam fazer. Porque eles treinam tanto, não deveria ser mais fácil? Deveria. Deveria? É? Como é que é o treinamento de vocês? Hein, Maurílio? Como é que é o treinamento? Seu nome mesmo, desculpa. Gabriela, Paulo e Maurílio. Qualquer um de vocês, como é o treinamento? Quando eu estou em treinamento, geralmente eu treino na Vila Olímpica. Acordo por volta de 4h30 da manhã. O que é isso, cara? 4h30. Para não pegar sol. Porque treinar com sol é... Aí faz igual os ingleses ontem, né? É porque é longo. O treinamento é longo e o sol é um pouco escaldante, entendeu? Então, geralmente nosso treino é 1h30, 2 horas. Se a gente começar às 6 ou 7 horas da manhã, termina 9, 9h30. Tá bom. Então Você também é assim, Gabi? É. Então, você também, 4 horas, 4h30. Eu e a Gabi fazendo parte de uma equipe a nível Brasil, né, o Santiago Ascenso, e ele manda, a equipe de Goiânia manda planilhas diárias para mim e para ela. Então vocês têm que seguir a planilha eles mandam, exatamente. Outra pergunta que eu sempre tive pra gente que faz essas loucuras de Ironman. Eu acho loucura porque eu não tenho capacidade de fazer. Se eu estivesse fazendo, eu acharia, cara, que coisa legal. Mas, vocês mudam a dieta de vocês? Eu não. Você não? Tá. Não. Pelo visto, você já tem uma dieta boa. Não, é porque a gente gasta muito e conforme gasta... Você tem que Se eu não comer, eu não consigo treinar. Paulo. Só uma observação. Qual foi o teu treino de ontem, Gabi? Que eu vi, nós temos um grupo, né, essa assessoria. Quantos tu correu ontem, Gabi? 18 km. Você correu só 18 quilômetros. E eu não consigo correr 2. Eu subi a escada, morri ontem. Segundo andar. 18 quilômetros. Como é que é a dieta de vocês? A minha dieta está dividida em 8 refeições. 8 refeições por dia. E como é que você tem esse corpinho esbelto com 8 refeições por dia? Queima tudo. Você gasta, né? Gasta. Correndo 42 quilômetros, 18 vai gastar. Paulo, a sua dieta? Eu, na realidade, eu tenho um certo
ter dificuldade em relação à comida. E o meu fato de ir pro triatlon é justamente para me conseguir quebrar isso. Então, deixa eu entender, Paulo. Sim. Você corre não só pela gana de correr, não, mas também para disciplinar o seu corpo a poder ter uma vida... Eu sou um doente em relação à comida. Então, com isso você se condicionou a eu vou correr. Eu me condiciono ao triatlon para me tentar quebrar e não chegar ao ápice da obesidade de 130, 120, como eu já cheguei. Então... O meio Ironman é quase que... Não, loucura. Pra mim é quase uma disciplina. Não, é além de disciplina. Dói, sacrifício. Cara. Dói, tu não tem noção. Mas isso é uma pergunta. Dói correr 18 km? No final dói? No início sim, depois não. Acho depois que o corpo pede. O corpo pede até mais. Mas tudo, no início ninguém corre no início de 18 km. Não, inclusive até a alimentação. A gente... por próprio mesmo vai acabando excluindo alguma alimentação, porque se você come determinado produto antes de treinar, na corrida vai aparecer. À noite pode até parecer loucura, mas é o único horário que a gente come massa para poder ter energia de manhã. Para amanhã. Exatamente. Então, por mais que você não faça dieta, você vai se adaptando àquela Vocês precisam ter uma disciplina alimentar. Exatamente. Não é casa da mãe Joana. Não. Segunda, quarta e sexta, corre e nada. Terça e quinta pedala, sábado tem treino de tiro e domingo sem descanso. Hoje de manhã eu pedalei de tiro, na vocês atiram também? Não, tiro de ou corrida ou de bike. Tá. Todo dia tem tiro. Todo dia tem treino. Não quer falar assim, hoje eu vou ficar em casa porque eu tô cansada. Quem fica em casa é por... Vocês não têm... Todo dia tem treino? Todo dia tem treino. 4:30 da manhã, todo dia correndo? Eu treino 5 horas e no final da tarde. 5 da manhã, ou tô nadando, e no final da tarde, antes de ir pra faculdade, eu tô correndo, nadando, pedalando, qualquer coisa. Mas não tem descanso. Não, todo dia. Isso se você quiser... Pra eu chegar na CV, eu fui treinar de manhã cedo até no domingo. Fui pedalar nessa brisa, Nossa que ontem Senhora. também fez um sol muito bonito. E cheguei em casa, nem lavei o cabelo, só fiz tomar um banho pra poder chegar. Daqui. Mas... Sem descanso. Cara, esse negócio de disciplina é um negócio maluco, é louco. Assim, acordar 4:30 da manhã, correr 5. Sem contato, treina de manhã, tem que trabalhar, tem que estudar. Então você não pode abdicar da vida. Assim, a maioria dos caras que fazem triatlon, eles não são profissionais no triatlon. Tem um ou outro que tem patrocínio e eles colocam o pé pra cima e só treinam. Né? Profissional, Os profissionais, eles são pagos por isso, tem patrocínio, mas a grande maioria da galera... O profissional. Não são os profissionais, é o profissional. O profissional. Mas a maioria dos amigos de vocês não são profissionais. Eles têm a vida deles normal e são triatletas. A maioria. E só para tu ter noção um pouquinho, semana passada abriram as inscrições para o Ironman de Florianópolis do ano que vem. Você fez? Não deu tempo. Mesmo que eu quisesse também não dava. Por quê? Foram 2.000 mais ou menos. São 2.000 vagas para você se inscrever pela internet. Ela, a nível mundial, duraram 6 minutos. Então tem gente maluca buscando fazer isso. Não dólares. Em torno... Não, foi $1.700 a inscrição. Você paga pra se matar. Mais ou menos isso. Você paga pra correr 180 Os loucos amadores pagam. Pedalar 180. Exatamente. Demoraram 6 minutos. Quem quiser agora só em 2016. Pra essa prova aqui em cima. Vocês são heróis, meu amigo. Sem brincadeira. Meu exemplo, um dia eu chego lá. Vocês já pensaram em parar? Todo dia. Eu já pensei em parar em relação ao custo, mas acaba que... Não tem ainda custo, você ainda tem que pagar. Tudo você paga, né? Mas você pensa em parar porque, além do treinamento, tem as consequências. É uma fisioterapia que você paga mais, é uma roupa que tem que ser apropriada. Você acaba se machucando às vezes. Você acaba se machucando, tem que fazer... É muito gasto, é muito mais... Já pensou em parar? Não consegue. Já várias vezes. Até mesmo por causa das lesões. Tem uma lesão crônica no joelho. O colega nosso caiu ontem lá na ponte, quebrou a... Caiu na ponte ou da ponte? Não da ponte. Ele caiu de bicicleta, não treinou ontem dele e acho que deslocou o ombro. Então mesmo com disciplina, ou seja, já foi, mesmo a prova com treinamento, dele já foi. Mesmo com tudo isso, ocorrem problemas que o cara vai se machucar e paciência. É porque o treino é real mesmo, entendeu? O professor passa um dia de sábado real, alcança a velocidade X, eu quero que tu faça nessa velocidade aqui, nesses minutos aqui, e assim o treino de sábado. Tem alguém
sobre vocês um técnico dizendo o que vocês vão fazer. Você Tem, não corre do jeito que você quer. Você corre como alguém manda você correr. Sim. Porque se o cara correr do jeito que ele quer, passa. Não. Ele chega nos 42. Eles estão melhor. Eu tenho a buzina no meu ouvido, né? Como assim? Ajeita o pé, não sei o quê. Eles estão à distância. O meu que tá na pista lá todo dia. Então tá te buzinando. Técnico, Ele é quase que assim um discipulador, né? Não, assim não. Ajeita a pegada, a passada. Você tá... Cara... Só que ele não é tão delicado. Ele não é tão delicado. Não é assim, né? Por favor, corre mais um pouquinho. Parabéns. Eu espero que vocês cheguem em novembro. Vai correr também em novembro? Vai também em novembro? 19 de julho. 19 de... Xterra aqui. Você vai correr o Xterra? Caramba, no meio do mato. Meio do mato. Legal, cara. Parabéns. Parabéns. Que Deus abençoe vocês nessa corrida aí. Sabe por que eu chamei esses caras para falarem? Daí pro Paulão. Eu chamei esses caras para falarem que, porque mesmo com a barriguinha que hoje eu tenho, Ben já nasceu, a Alessandra perdeu a dela e a minha ficou. Eu já fui atleta, eu joguei handball por algum tempo, tanto aqui em Manaus quanto lá em Brasília, e eu lembro dos treinos. E eu lembro que muitas vezes a última coisa que eu queria fazer era treinar, mas terminava a aula e nós íamos pro treino, 3 horas de treino, todo dia. Passa chuva, passa sol. Estava doendo ou não estava. E quando doía, porque de vez em quando o técnico dava uma puxada a mais, doía, o músculo não aguentava tão bem, e a gente esperava, cara, amanhã não vai ter treino. Não. Amanhã tinha. E tinha mais duro ainda para condicionar. E aí, a Bela, minha filha, começou a gostar de ginástica. E, cara, dá pena. Ginastas se dedicam 120% todo dia, até uma menina de 8 anos. E a professora não quer saber se tem 8 anos. Vai ou não. Se você não quiser, você não precisa treinar. E isso me chama a atenção para a nossa vida. Porque muitas vezes nós, meros mortais, não triatletas, nós temos uma certa percepção da vida, de como se a vida fosse, sabe, aquela corridinha que você faz uma vez por ano, quando você decide que você vai mudar de vida e você vai começar a andar, e você dá aquela andada sua por meia hora e você, sou atleta. Muitas vezes nós temos essa percepção da vida. Uma vida meio que, sabe, redinha, né? Tudo light. Não a comida é pesada. Você se alimenta do jeito que quiser, faz o que quiser. E em termos de exercício físico, existencial, tudo numa boa, sem problema nenhum. Perna pra cima, praia, solzinho. E tá tudo ótimo. E essa não é a realidade de vida. No jogo da vida, como nós vimos domingo passado, os nossos alvos às vezes estão meio bagunçados, porque o nosso alvo hoje não é um alvo só meramente material, porque a vida não é só isso. O alvo é um alvo de um outro reino que já invadiu essa realidade. Existe uma outra realidade que invadiu essa. E essa realidade não é pautada em quanto você acumula de riquezas e depois deixa, mas sim quanto você acumula de relacionamentos e depois permanece. Esse é o alvo. Relacionamento não só com pessoas, mas com Deus também. E de como você desenvolve esse reino de Deus e busca o reino de Deus, que são pessoas. Vocês lembram do grande mandamento de Jesus? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Parece então que buscar o reino de Deus não é necessariamente ser um bom religioso, fazer os rituais todos bonitinhos, se vestir de uma forma que você é obrigado a se vestir. Não é bem isso. Se um grande mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, buscar o reino de Deus é buscar ter esses relacionamentos reais e desenvolvê-los. Esse foi o ponto da semana passada. Essa semana eu queria conversar com vocês sobre o que a maioria dos meus colegas pastores corre e nunca fala. E muitos deles até mesmo rasgam essas páginas da Bíblia que falam a respeito de dor, sofrimento, persistência e encarar a realidade de vida e vencer mesmo em meio à dor. Sabe por quê?
Eu estou me curando de uma certa gripezinha. A maioria dos ambientes religiosos tem como lema algo tipo: pare de sofrer. Venha para Jesus e a sua vida será transformada. Venha e você gozará a vida eterna ao iniciar agora. E você será um grande vencedor. E isso não deixa de ser uma meia-verdade. Porque é verdade. Quando nós alinhamos a nossa vida com o reino de Deus, e talvez isso seja um pouquinho de grego para você, ou chinês, né? Alguma coisa assim que você não entende, croata. Eu não entendo nem o começo da escrita deles. Mas o reino de Deus nada mais é do que essa realidade que começou a invadir o nosso mundo há 2000 anos atrás com a morte de Cristo. Talvez tudo isso soe religioso para você, mas não é. Mas uma coisa que não aconteceu na entrada dessa nova realidade no mundo, a realidade de Cristo no mundo, uma coisa que não mudou foi a realidade de dor, sofrimento e de realidade de vida. E muitas vezes nós somos levados a encarar a vida como cristãos evangélicos, né, com esses títulos maravilhosos, triunfalistas e vitoriosos. Encarar a vida como se a vida agora fosse só vitória. Tem até algumas musiquinhas que a gente canta, né? Agora é só vitória, agora é só vitória, agora é só... Aquele mandingazinha, né? A gente faz as mandingas lá no domingo e tal, e aí vou vencer. Ou então a gente vai para um certo lugar específico, faz um certo despacho evangélico, um despacho cristão, né? A gente faz aquele negocinho que tem que fazer, o ritualzinho, e então a gente vai vencer. Enquanto o que diz na Bíblia não é bem isso. Se a gente for analisar a vida das pessoas, os personagens reais da Bíblia, a gente vai ver que eles não têm só vitória. Muito pelo contrário. Eles têm uma vida ferrada. Lembra de Paulo? Já ouviu falar em Paulo, Saulo, que caiu do cavalo e começou a ser chamado Paulo, e teve uma visão de Cristo, e Cristo pergunta: por que tu me persegues? Até esse momento ele tinha uma vida maravilhosa. Ele era líder dos líderes, ele perseguia os hereges cristãos, ele era judeu, ele perseguia essa seita de cristãos que começou a bagunçar o coreto dos judeus, e ele matava alguns, ou ele permitia que mortes fossem executadas por causa da força que ele tinha de ser um bom religioso. A partir do momento que ele conhece a Cristo, que Cristo invade a vida dele, ele não para de sofrer. Ele começa a sofrer. Ele é perseguido, ele é apedrejado, ele sofre naufrágios, ele é preso e termina a vida dele não como um grande rabino sentado em Jerusalém ensinando os outros com um apartamento de cobertura e tudo mais. Não. Ele termina a vida dele preso, pregando não ao imperador, mas aos soldados da guarda pretoriana. Paulo. Hoje eu queria que a gente conversasse um pouquinho a respeito desse jogo da vida de que sem dor não há ganho. Isso é uma frase americana de alguns treinadores que dizem no pain, no gain. Você pode virar para a pessoa do seu lado e dizer no pain, no gain? Você está falando inglês, isso quer dizer sem dor não há ganho. No pain, no gain. E na vida, no jogo da vida, isso é real. No pain, no gain. Sem dor não há ganho. Depois de um treino de correr 60 quilômetros, de pedalar 60 quilômetros, ou de um treino de correr 21, cara, tudo dói. Eu não preciso nem correr para saber disso. Eu sei que tudo dói. Eu corro 5 e quando eu termino 5, tudo dói. Imagina 20. Deve doer até o fio do cabelo. A musculação de vocês até o fio do cabelo engrossa, né? Deve ser. Assim também é a vida, porque a vida se assemelha muito a uma maratona. Não a 100 metros rasos correndo a 5 km por hora. Não. É uma maratona correndo a 25, 30 por hora. E se nós lermos atentamente o que a Bíblia realmente diz, nós vamos nos afastar bastante de uma visão triunfalista de agora é só vitória e encararmos
a vida real do jogo da vida verdadeiro, no qual nós temos dificuldades, nós temos barreiras, nós temos problemas, nós temos coisas que realmente acontecem na vida, circunstâncias, as quais nós podemos vencer ou enfrentar. E enfrentando nós podemos vencer. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês, seja qual for o formato, em Hebreus 12, 1. Hebreus 12, 1. Ninguém sabe quem escreveu Hebreus. Algumas pessoas dizem que foi um cara chamado Apolo, que a gente não sabe bem quem é, a gente só sabe que foi um cara que acabou se convertendo ao cristianismo, um grego. Outros dizem que foi Paulo. Eu prefiro dizer que eu não sei, eu não tenho a mínima noção. Em muitos livros da Bíblia, nós não temos a mínima noção de quem escreveu, nós só tradicionalmente dizemos que tal pessoa escreveu aquele livro, porque é isso que a tradição, desde ali do século II, diz que tem que tal pessoa escreveu aquele livro. Mas muitos livros nós não sabemos quem escreveu. Tipo os evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João, nós atribuímos a Mateus, Marcos, Lucas e João. Você já viu a assinatura deles no final de cada livro? A gente não sabe. Muitos matam e morrem por isso. Discussão sem sentido. Foram escritos, e esses livros são muito importantes para nós, mas o livro de Hebreus, nós não sabemos quem escreveu. Entretanto, tudo que ele escreve é de uma força tão grande, de uma inspiração tão grande, que nós precisamos atentar muito bem para o que ele diz, porque é de uma realidade de vida sui generis. Eu gostaria que vocês atentassem muito para a leitura, porque eu gostaria que a gente conversasse com o texto hoje. Nós vamos ler, nós vamos ver o que ele está dizendo. Eu gostaria que nós aplicássemos isso quase que imediatamente. Eu não vou ler o texto todo. Hebreus 12. Eu não vou ler o texto todo. 12, vai ser 12, 12 e 1. Eu não vou ler o texto todo e depois conversar com vocês. Eu quero que enquanto nós lermos, nós deitemos dentro, né, e nos submerjamos. É isso? Nos submerjamos no texto. E conseguimos ver o que o autor de Hebreus, inspirado por Deus, quer conversar com a gente hoje. Assim diz Hebreus 12, 1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Paulo, por ser grego, tinha na cabeça dele muito vívidas as cores das competições olímpicas. Paulo, ou a pessoa que escreveu Hebreus, tinha muito claro na mente dele as competições que aconteciam. No capítulo 11 de Hebreus, Paulo fala de vários heróis, vários triatletas de fé. Ele fala sobre Noé, ele fala sobre Enoque, ele fala sobre Sara, ele fala sobre Abraão. Caras que correram a corrida, não chegaram e receberam o prêmio, nenhum deles recebeu o prêmio. Depois leia Hebreus 11. Nenhum deles na vida deles recebeu o grande prêmio de vida abundante e assim ficaram vitoriosos para sempre. Não, nenhum deles recebeu. Mas eles terminaram a corrida com fé, sabendo que aquele que havia prometido iria cumprir. E aí, com isso na cabeça, Paulo começa a 12 dizendo, já que nós estamos cercados por essa torcida de Abraão, Noé, Enoque, Sara, esses caras que correram a corrida e chegaram ao fim e venceram, eles são os que estão nas arquibancadas dizendo, Leia! Vamos lá, Leia! Sabe por quê? Quando a gente chega na corrida de triatlon, quando a gente chega ali, quando a gente vai deixar de nadar e começar a pedalar, é isso aí? Quando a gente larga os 3 km de nado e senta na bicicleta para pedalar, tudo no nosso corpo está dizendo, para e descansa. Chega, para que correr? Você já nadou 3 km, para! Mas você tem que continuar pedalando, porque você não pode parar. E é justamente nessa transição que precisa ter alguém desses grandes triatletas dizendo, vai lá, cara, eu sei que você consegue. Eu sei que tá tudo doendo, mas dá pra terminar. Faltam só 180 quilômetros de bike. E aí o cara, pô, se ele conseguiu, eu consigo. Não é não? Não é não? É. E assim a gente continua.
Paulo diz que nós temos essa nuvem de testemunhas, quer dizer, essa plateia, essa arquibancada dizendo que dá para correr. Aí você vê o que é que ele diz? Por que nós temos essa nuvem de testemunhas? Se livrem de tudo que está atrapalhando a corrida. Paulo, sabe que eu te amo, né? Você não vai chegar nesse peso para correr o Ironman. Se você correr com esse peso, você vai perder as duas pernas. O joelho vai... Não tem como. Então você tem que se livrar de tudo que atrapalha. Para o Paulo se livrar de tudo que atrapalha, eu sei o que ele está fazendo. Eu estou expondo o Paulo porque o Paulo é bem aberto com isso. Todo mundo que está perto dele sabe que ele está em dieta ferrada, proteína pura todo dia. Daqui a uns dias a Dajna vai com a Aline para casa da mamãe, para o Paulo poder ficar sozinho em casa, para ele poder continuar a dieta, brincadeira. Mas ele está se disciplinando para se livrar das coisas que o atrapalham conseguir correr a corrida. No jogo da vida, nós não fazemos isso muitas vezes. Nós simplesmente corremos. Quando a gente se quebra todo, tá na UTI, aí o médico chega e fala assim, cara, você precisa se livrar de algumas coisas. E você, doutor, eu sei. Olha aqui. No jogo da vida, existencialmente ou espiritualmente, muitas vezes nós não atentamos para as coisas que nos atrapalham a corrida. Nós continuamos correndo com toda a carga, todos os problemas, todos os condicionamentos que nós recebemos na vida, ou que nós escolhemos mesmo, e nós não paramos para dizer, eu preciso mudar, pontinho. Preciso mudar de vida, preciso mudar de prática, preciso mudar a agenda, preciso mudar a dieta, preciso mudar a forma como trato meu marido, a forma como trato minha esposa. Preciso parar com tal vício, preciso parar com tal interação com tais pessoas ou com tais grupos. A gente não faz isso. Sabe normalmente quando a gente vai fazer isso? Quando não dá mais para correr. Quando alguma coisa quebra, e aí o médico diz, um exemplo bem real, ou você para de fumar ou você vai morrer. Aí é ou tudo ou nada. Mas dá para parar. Porque os caras que estão na torcida estão dizendo, eu corri esse triatlon. Eu cheguei no fim, não fui o primeiro colocado, não recebi o prêmio no final, mas eu consegui terminar. Você também consegue. Portanto, livrem-se de tudo o que atrapalha e do pecado que nos envolve. A gente não gosta dessa palavrinha, não? É politicamente incorreto falar de pecado, porque a gente está sempre julgando os outros. Né? Se a gente fala do pecado do outro, é sempre, porque você não sabe o que a pessoa está passando. Algo bem politicamente incorreto na Bíblia. Por isso, às vezes, ela seja ofensiva para nós. É que ela é muito clara com o que Deus é, o que Ele deseja, e o que não se encaixa na santidade e na verdade dEle. E, normalmente, quando nós nos livramos daquilo que não encaixa com a vontade do Criador, fica mais fácil correr. Não quer dizer que a corrida muda. A corrida continua sendo de 180km de bicicleta, 3 de nado e mais 42,2. E esse ponto 2 é muito importante. 42,2 de corrida. A corrida continua a mesma. Mas quando você tira os pesos que atrapalham, e um dos grandes pesos são pecado, erro, coisas que vão claramente contra a vontade de Deus, a corrida fica mais fácil. Você já correu alguma corrida com 20 litros de água no braço? Quem já fez isso? Ninguém? Por que você não faz isso? Loucura? Né? Paulo, quantos quilos você quer perder? Você quer dizer que você está carregando hoje 25 litros de água. Né? Um bujão e mais aquele pequenininho. Não, isso é loucura. Mas aí quando a gente vê alguém correndo com 25 quilos, a gente não fala, o cara é maluco. Não, mas o cara sabe o peso que dá aquilo nos joelhos, nos pés, nos tornozelos e a dor que traz. Alguém que venceu algum tempo atrás também, maravilhosamente, para mim, é a triatleta Júlia. Não é não, Júlia? Me fala, quantos quilos você perdeu no total?
26. É mais leve hoje andar? Continua tendo que andar, mas é mais leve. Nós precisamos nos livrar de tudo que nos atrapalha. E o pecado nos atrapalha. Você pode encarar o pecado como, isso é julgamento dos cristãos, os cristãos são caretas. Aquela igreja falou isso, aquele cara é isso, os evangélicos são chatos, eles vivem enchendo o saco porque tudo tem que ser do jeito deles. Não. Realmente, várias igrejas inventam vários jeitos. Você tem que se adequar a esse quadradinho. Aqui, nós não falamos de quadradinho de igreja. Sabe o que é que nós falamos? Nós falamos a respeito de vontade de Deus. Aí o que a gente normalmente faz é que a gente fala assim, cara, o que a Bíblia diz é isso. Se você não quer viver isso, o problema é seu. E as consequências também. E não são consequências de, agora você vai ter a maldição de Deus sobre você. Portanto, olha bem como você está andando, porque talvez Deus pegue você. Não. Mas correr com 25 quilos traz consequências. Correr na vida com pecado e com empecilhos também traz consequências. O autor de Hebreus continua. Tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. É assim que nós corremos, sabendo quem está lá na linha de chegada. Ele, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele dirige a vocês como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Sabe o que é que o autor está fazendo? Ele está dizendo, tem um cara, um Jesus, muitas vezes por nós ignorado na nossa existência, na nossa corrida de vida, que está ali na ponto final, na reta de chegada, na faixa de chegada. E a palavra de Jesus, de acordo com esse cara aqui que escreveu Hebreus, ou uma mulher que escreveu Hebreus, dizendo, nós temos um grande exemplo nessa corrida. E esse exemplo é Jesus. Que, tendo em vista as alegrias que o sofrimento traria, ele se submeteu ao sofrimento, à disciplina e até mesmo ao sacrifício. Aí ele nos relembra, vocês ainda não resistiram ao pecado até o ponto de derramar sangue. Está cansado? Se isso serve de ânimo. Teve alguém que já derramou sangue, cara, e ele venceu. Corre. Continua correndo. Continua lutando. Continua se livrando de peso. Continua se livrando de pecado. Continua se desvencilhando das coisas que estão atrapalhando. Aí ele começa a falar a respeito de duas palavrinhas completamente contrárias à nossa cultura. Disciplina e repreensão. Triatletas. Vocês são disciplinados pelos técnicos de vocês? São? Vocês recebem repreensões dos técnicos de vocês? Aquelas bem fáceis assim, tipo, cara, eu notei que você está com o pé um pouco torto. Eu gostaria de sugerir para você que você ajeitasse o seu pé quando você dá a passada. É desse jeito que eles se repreendem? Ô imbecil, dá para correr direito? Eu já não te falei, leso. Quando não solta um palavrão. Não é? Isso a gente acha normal. Aí quando você chega numa comunidade em que você diz, cara, eu quero mudar de vida, eu quero me desvencilhar dos pesos, eu quero começar a correr. Eu já entendi esse negócio de grande multidão, essas testemunhas olhando, galera falando, dá pra correr, você consegue, o povo me ama, eu quero correr. Como que eu corro? Você tem que parar de fazer isso. Você precisa parar. Não, tem uma coisa mais fácil, não? Não tem como perder 30 quilos comendo pizza? Não. Eu gostaria que tivesse. Algumas vezes daqui mesmo eu já falei, eu gostaria de pegar a Bíblia e arrancar várias páginas. Seria tão mais legal, mais fácil.
mas seria morte. Porque o que eu faria é que eu tiraria todas as páginas que dizem que pizza traz problema e que verde ajuda. E aí a gente ia comer pizza, 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 pizza. A gente ia fazer tudo que pode, aquelas orgias gastronômicas existenciais e aquelas outras também. E aí a gente ia dizer, cara, a vida não está funcionando, não está dando, a gente está morrendo. E a gente ia olhar e dizer, mas a gente não tem nada que nos instrua, discipline e repreenda. O autor de Hebreus diz que nós devemos encarar positivamente a disciplina e a repreensão, porque Deus disciplina aqueles que ama. Olha o que ele continua falando. Pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Suportem as dificuldades recebendo-as como disciplina. Deus trata vocês como filhos. Ora, qual filho não é disciplinado por seu pai? Eu sei que agora nós temos uma lei contra a palmada. Eu sei disso. E que bom que nós temos uma lei contra a palmada que talvez ajude aqueles pais mais abusivos a não repreenderem seus filhos. Não acho que é isso que vai acontecer. Mas tudo bem. Deus não está muito preocupado com a lei da palmada. Sabe por quê? Porque é preferível que Ele nos quebre as costas e permita que depois de quebrados Ele possa reconstruir e permitir que nós andemos sem aqueles pesos que nos matarão, do que Ele ver os seus filhos correndo para a morte. Então Ele repreende, Ele disciplina. Tipo você, papai e mamãe. Vocês, quem são pais aqui? Levanta a mão bem alto. Vocês são pais, papai e mamãe. Eu já usei essa ilustração algumas vezes. O seu filho de 3 anos, ali na frente do Idaã, na frente do Milênio, na Djalma Batista, ele sai do Milênio correndo pela porta que dá para a rua da Djalma Batista, e você vê o seu filho correndo e um grande 380, sabe o que é 380? 158, 256, um grande buzu vem vindo, e o seu filho na mesma trajetória, o que você faz? Você, filhinho, corre não. Talvez você se machuque. Não. Sabe o que você faz? Você corre, pega, e eu não vou gritar de novo, porque eu já assustei alguns de vocês, eu vi alguns pendurados no teto. Você dá aquele berro, pega, e provavelmente você disciplinará e castigará, para que ele entenda o tamanho da possível dor e morte. Você acha que disciplina e castigo traz dor? Traz sofrimento. Quando vocês correm os 42 ou os 20, vocês já pensam em parar, às vezes, vocês me falaram, porque traz disciplina e dor. Mas um cara que não corre os 40, não corre os 20, não pedala os 90, não treina, não se condiciona, não muda dieta, não participa da disciplina, consegue terminar a corrida no Ironman? Ele talvez não consiga nem chegar à metade. Eu, Winston, mesmo magrinho desse jeito, esbelto, eu não chego nem na metade, nem de 1/3 de 3 quilômetros de natação. Porque eu não sou disciplinado. Porque eu não quero ouvir repreensão de um técnico me dizendo, corre direito. Não, eu já ouço minha esposa. Eu não preciso, eu não quero. Mas, se eu quiser correr isso, ou eu me condiciono, ou eu morro, ou não completo a corrida. Nós não encaramos a vida assim. No jogo da vida, nós achamos que nós podemos simplesmente começar a correr e, cara, a vida tá boa, eu tô aqui só jogging. Você conhece a palavra jogging? Eu tô só jogging, só o Cooperzinho. Pá. Aí daqui a pouco solta um leão atrás de você e você acha que você pode continuar correndo como o Cooper. Só que você começa a correr que nem um desesperado e quando acaba o fôlego, você cai, se acaba todo e chega normalmente com alguém. Ou um psicólogo, um pastor, psiquiatra, guru, alguém. Você chega com alguém e fala, cara, eu não consigo mais correr, me ajuda. Aí normalmente o cara te ajuda e você volta a correr, mas pouquíssimas vezes você se submete à disciplina e repreensão. Normalmente na situação inversa, repreensão e disciplina.
É raro. Eu gostaria de desafiar vocês a internalizarem a realidade de no pain, no gain. Sem dor, sem disciplina, sem condicionamento, não há vida. Olha o que Hebreus fala. Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas ilegítimos. Cri, cri, cri. Vou ler de novo para vocês, talvez a gente não tenha entendido. Se vocês não são disciplinados, ou não aceitam a disciplina, não querem se submeter ao condicionamento que Cristo propõe, não querem se submeter à forma de conseguir correr 42, pedalar 180 e nadar 3. Se vocês não querem isso, beleza, vocês não são filhos, vocês são filhos ilegítimos. Isso é o mais próximo de dizer que, boa sorte, vocês estão fora. Isso é bem politicamente incorreto no nosso meio. Porque a gente normalmente não quer disciplina. A gente quer viver de qualquer jeito. Eu vou. Se você é convidado hoje, relaxa, tá? Quero falar para a galera que diz ser da comunidade viva. Muitos de nós dizemos viver alinhados a um cara chamado Jesus Cristo. Mas raríssimos somos nós que estamos dispostos a viver a disciplina e a vida que Ele propõe. A última vez que nós ouvimos Jesus Cristo, Ele dizia o seguinte: se alguém quer vir após mim, se alguém quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Em outro momento, Jesus falou com seus discípulos que aquele que quiser ganhar a sua vida, perderá. Aquele que entregar sua vida, acabará ganhando. Vocês lembram de domingo passado que eu falei que as regras do jogo de Jesus acabam sendo opostas às regras do jogo desse reino, dessa realidade que nós vivemos? Se você diz seguir a Cristo, se é o seu desejo segui-lo, se você se diz filho, precisamos nos condicionar. Viver aquilo que é proposto. Isso afeta como nos relacionamos, isso afeta como comemos, isso afeta como ou com quem nós transamos. Você ouviu o que eu falei? Contato visual nessas horas é complicado, né? Isso afeta como nós tratamos nossos cônjuges, isso afeta como nós tratamos nossos filhos, isso afeta como nós tratamos pessoas que nós nem conhecemos. Um cara chamado Ariovaldo Ramos, grande pastor, um dos mais eloquentes a respeito da missão integral, considerado comunista por muitos cristãos tradicionais pelo discurso dele de transformação social através do Evangelho. Eu fui lembrado essa semana de uma das frases célebres dele. Ele diz assim, porque eu estou dizendo isso, você vai entender no final, de que muitas vezes o cristianismo é chamado de comunista porque ele é associado a nós podermos servir os outros e nos engajarmos com os outros. Mas existe uma diferença categórica do cristianismo com o comunismo ou socialismo. No comunismo, no socialismo, você tem 2 pães, você come um e dá o outro. Você está repartindo. Jesus nos chama a ficar com fome e dar os 2. E estar feliz porque o outro está comendo. Essa é a diferença categórica entre esse reino que nós vivemos hoje, essas coisas aqui, e o reino que invadiu há 2000 anos atrás. A pergunta é, estamos nós dispostos a nos sacrificarmos